Como eliminar gordura peitoral rapidamente? Para homens, tonificando o peitoral e a parte superior do corpo. Inclua exercícios aeróbicos na sua rotina. Embora não necessariamente tonifiquem o corpo, tais atividades aceleram a perda de peso e, assim, diminuem a taxa de gordura corporal. À proporção que a gordura corporal diminui, os músculos ficarão mais visíveis. Faça pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos de intensidade moderada toda semana. Isso inclui as atividades que nos fazem suar e com a sensação de falta de fôlego. Para emagrecer com mais rapidez, aumente o tempo para 200 ou 300 minutos semanais. Exercícios que você pode fazer incluem corrida, esportes com bola, natação e máquina elíptica. Faça flexões. As flexões são exercícios comuns que trabalham isoladamente os músculos peitorais. Para realizar o movimento, apoie ambas mãos no chão, deixando-as separadas por uma distância um pouco maior do que a largura dos ombros. Deixe as pernas e o tronco eretos e apoie as pontas dos pés no chão. Sua figura ficará parecida com uma prancha. Flexione os cotovelos para fora, de modo que o corpo comece a descer, sem se esquecer de manter corpo e pernas eretos. Abaixe até ficar a 5 centímetros do chão. Lentamente, estique os braços para voltar à posição inicial. Para aumentar a intensidade do exercício, faça flexões com palmas. Quando estiver próximo do chão, não empurre o corpo para cima lentamente, mas com força e velocidade, a fim de que seja possível tirar as mãos do chão por alguns instantes. Nesse intervalo, bata uma palma à frente do tórax e devolva as mãos ao chão. Faça levantamentos com halteres. Neste exercício, você usará o peso dos halteres para trabalhar o peitoral. Para realizar o movimento, apanhe ambos os halteres. Deite-se numa prancha de musculação com as pernas dobradas e as plantas dos pés bem apoiadas no chão. Segure um halter em cada mão. Levante os dois braços para o alto e com as palmas para cima. Lentamente, desça os halteres. Abaixe os braços afastando os cotovelos do corpo de modo que, na posição mais baixa do exercício, eles fiquem flexionados num ângulo de 90 e os antebraços fiquem perpendiculares ao chão. Suspenda os halteres novamente para repetir o exercício. Faça o crucifixo reto. Este exercício, bem similar ao proposto acima, trabalha o peitoral e os músculos da parte inferior dos braços. Para fazer o movimento, apanhe 2 halteres. Deite-se de peito para cima numa prancha de musculação. As pernas devem ficar dobradas, com as plantas dos pés bem apoiadas no chão. Segure um halter em cada mão. Deixe os braços estendidos para o lado de tal maneira que fiquem paralelos ao chão e perpendiculares à sua coluna. Os cotovelos devem ficar levemente flexionados, mantendo os braços estendidos. Mova as mãos para cima, de tal modo que um braço fique paralelo ao outro e ambos apontados para o teto. Lentamente, abaixe os braços para retornar à posição inicial. Inclua os exercícios para seu corpo todo, além de tonificar seus braços e seu peito. É importante e útil fazer exercícios que trabalhem pernas, costas e abdômen. Procure conjugar exercícios cardiovasculares com a musculação para gerar melhores resultados.
Desenvolva um plano de exercícios que inclua 30 minutos de atividade cardiovascular moderada 5 vezes por semana. Inclua também 2 sessões de musculação semanais para trabalhar todos os grupos musculares. Fazendo mudanças na dieta para eliminar o excesso de gordura. Corte calorias. Para perder peso, principalmente o excesso de gordura. Algumas calorias terão de ser cortadas da dieta. O déficit calórico ajudará a eliminar a gordura localizada no peitoral. Cortar entre 500 e 750 calorias diárias resultará numa perda semanal de 0,5 til 1 kg. Esse emagrecimento lento e gradual é o mais seguro e o mais fácil de ser mantido a longo prazo. Descubra quantas calorias você consome por dia. Se necessário, use uma tabela ou um aplicativo de smartphone para obter um resultado preciso. Subtraia do total o número de calorias que deseja cortar para estimar o limite diário de calorias. Cortar mais calorias do que o proposto acima resultará em fadiga extrema e uma recuperação muscular inadequada. Corte os carboidratos. A quem quer emagrecer rapidamente e eliminar a gordura peitoral, especialistas recomendam uma dieta com poucos carboidratos. Segundo pesquisas, esse tipo de dieta é a que promove a perda mais rápida de gordura. Carboidratos são encontrados em vários tipos de alimentos. Tantos que cortá-los totalmente do cardápio é impossível. Tais como grãos, laticínios, frutas, vegetais ricos em amida e legumes. Dependendo de quão restritiva você deseje a dieta, o consumo dos alimentos acima terá de ser limitado. Porém, não se prive de todos os grupos alimentares acima, uma vez que isso poderia levá-lo à deficiência de nutrientes. Limitar o consumo de grãos e vegetais ricos em amida já é um bom começo. São esses os alimentos em que os carboidratos estão mais presentes. Os outros nutrientes disponibilizados por eles podem ser obtidos em outras fontes. Laticínios contêm um certo grau de carboidratos, mas são uma excelente fonte de proteína, além de auxiliarem na perda de peso. As frutas são outro grupo alimentar com muitos carboidratos. Em contrapartida, elas são ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes. Limite as porções de frutas, mas cortá-las do seu cardápio seria insensato. Ingira mais proteínas, um nutriente essencial em qualquer dieta. A proteína ajuda no emagrecimento e dá a energia de que você precisa para se exercitar. A proteína dá uma sensação maior de saciedade. Inclua-a em todas as refeições para sentir menos fome durante o dia. Uma porção de proteína tem entre 80 gramas e 110 gramas. Tal quantidade tem um tamanho comparável ao da palma da mão ou ao de um talão de cheques. Para obter a quantidade diária recomendada desse nutriente, inclua-o em todas as refeições e lanches do dia, a fim de não extrapolar seu limite de calorias. Dê preferência a fontes magras de proteína, entre elas, aves, ovos, carne vermelha magra, frutos do mar, laticínios de pouca gordura, tofu e porco. Coma muitos vegetais. Esse é um dos grupos alimentares mais importantes, além do baixo teor calórico. Esses alimentos são normalmente ricos em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. A maioria dos homens precisa de algo entre 4 e 5 porções diárias de vegetais.
Uma porção equivale a 1 xícara de chá de alimentos densos, brócolis, tomate, etc. Ou a 2 xícaras de chá de hortaliças. Para consumir a quantidade adequada, inclua 1 ou 2 porções em cada refeição. Abstenha-se das porcarias, junk foods, como salgadinhos e biscoitos. Fast foods e doces devem desempenhar um papel muito limitado na alimentação. O objetivo de emagrecer pode ser prejudicado pelo excesso de calorias e gorduras desses alimentos. Não substitua refeições por fast food e frituras. Se você passa o dia fora, leve comida de casa para ter mais alternativas de baixa caloria à disposição e para resistir ao ímpeto de comer num restaurante de fast food. Limite o açúcar, que está presente em refrigerantes, biscoitos, doces e bolos. Se você sente falta do açúcar, dê preferência a frutas ou a porções pequenas de algum doce. Modere nos salgadinhos, biscoitos de água e sal e massas fritas. A quantidade de calorias e carboidratos desses alimentos é enorme. Quando precisar comer algo salgado, coma hummus e um pouco de vegetais crus. Ou maçã com manteiga de amendoim quando quiser algo doce. Seja parcimonioso com suas comidas e doces favoritos. Não há necessidade de cortá-los completamente, mas limite o consumo de tudo que puder impedir seu emagrecimento. Hidrate-se todos os dias. Beber a quantidade recomendada de água ajuda a perder peso e dá a energia necessária para a prática de exercícios. A maioria dos especialistas recomenda algo entre 8 e 13 copos d'água por dia. Quem pratica alguma atividade física que produza muito suor, precisa de mais que isso. Beber água rende mais benefícios do que apenas manter o corpo hidratado. Quanto maior a frequência com que você bebe água, maior será a sua capacidade de distinguir os sinais de sede dos sinais de fome. Permanecer hidratado aumenta a saciedade e diminui o ímpeto de comer desnecessariamente durante o dia, incorporando outras mudanças ao dia a dia. Converse com um médico. Agende uma consulta e discuta seus problemas. Há casos em que o acúmulo de gordura no peitoral em homens está relacionado a desequilíbrios hormonais que podem ser tratados com medicamentos. Só o médico pode descartar a hipótese de ginecomastia, doença que, em virtude de patologias hormonais, provoca o inchaço das mamas em homens. Com o tratamento adequado, a condição pode ser revertida. Discuta com o médico as opções de tratamento. Na maioria das vezes, basta pôr fim ao consumo de narcóticos ou substituir algum medicamento de uso contínuo para que a condição seja revertida. Quando tais medicamentos tratam alguma doença séria, no entanto, a substituição pode não ser possível. Use camisetas de compressão. Camisetas de compressão são peças muito justas, que ajudam a esconder o excesso de gordura. Como o nome sugere, elas comprimem a gordura em direção ao corpo, disfarçando o inchaço provocado pela ginecomastia. Se você precisa de uma solução rápida para o trabalho ou para uma ocasião formal, por exemplo, essas camisetas são a melhor opção. É impossível notá-las por baixo da roupa. Avalie a possibilidade de uma cirurgia cosmética. Se não houve diminuição da gordura peitoral depois de usar os métodos de emagrecimento propostos acima,
talvez seja necessário procurar um cirurgião plástico. Há situações em que a perda de peso e os tratamentos médicos não revertem o inchaço das mamas. Aí então o excesso de gordura pode ser removido através de um procedimento, ou de um conjunto deles, realizado por um cirurgião plástico. Lipoaspiração. Procedimento em que a gordura é retirada do peito, mas as glândulas mamárias são preservadas. Porém, a gordura pode voltar a se concentrar nessa área se você ganhar peso no futuro. Mastectomia. Procedimento em que são removidos o excesso de gordura e as glândulas mamárias. Se a cirurgia for realizada por laparoscopia, o tempo de convalescença será mínimo.